Então, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje, 29 de junho de 2023, estamos iniciando nova atividade da série de entrevistas virtuais com destacados pesquisadores da área de Planejamento Regional, Urbano e Demografia, PLUD, área de Conhecimento Científico da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, no âmbito do projeto de pesquisa Diálogo sobre Ciência do Desenvolvimento Regional, coordenado por docentes do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da Universidade do Contestado e do Programa de Mestrado Profissional em Desenvolvimento Regional do Centro Universitário Alves Faria. O objetivo destas entrevistas virtuais se apresenta como continuidade e desdobramento de entrevistas escritas que visam constituir registros escrito e memória virtual em torno da ciência do desenvolvimento regional, para que estejam disponíveis ao público interessado nas questões, nos debates, nas pesquisas e nos conhecimentos promovidos por esta área do conhecimento. O saber e a construção de uma ciência do desenvolvimento regional parecem derivar de outras ciências, e parecem ser recentes, especialmente no Brasil. Acompanhamos e nos envolvemos com o debate sobre o conceito de desenvolvimento, sua trajetória ao longo da história até a atualidade, autores que perseguem sua etimologia, formação, primeiros usos, ligações e articulações como conhecimento acadêmico, teórico e prático, diante dos desafios do desenvolvimento nacional, regional e local. Este projeto busca conhecer um pouco da trajetória e do desdobramento dos usos e debates do desenvolvimento, seja como conceito, especialmente quando se associa ao conceito de regional, e se estabelece no Brasil em facetas normativas, teóricas, políticas e nas falas cotidianas da sociedade. Neste primeiro momento, interessa conhecer expoentes acadêmicos, articuladores que estimularam o surgimento dos programas de estricto senso de desenvolvimento regional no Brasil, bem como as iniciativas e debates envolvidos no processo de formação da área de Planejamento Urbano, Regional e Demografia da CAPES, onde foram recebidos os programas de desenvolvimento regional. O presente projeto busca dialogar com pensadores da área que se disponibilizam ao diálogo e documentar ideias e perspectivas de análise vinculadas ao surgimento e afirmação do debate sobre ciência do desenvolvimento regional. Compreendemos a necessidade de registrar aspectos teóricos e conceituais presentes na origem da sub-área do desenvolvimento regional e assim constituir uma memória dessa trajetória científica. Ainda nessa direção, faz parte dessa iniciativa considerar variáveis analíticas e interpretativas em torno do presente e do futuro dos debates da ciência do desenvolvimento regional. Importa aqui conhecer a trajetória de professores, pesquisadores que apoiaram a fundação da área, que se destacam como produtivos e receberam premiações, dentre outros. Com estas pessoas, portanto, importa-nos estabelecer diálogo para deixar falar, documentar, ler, interpretar e avançar no entendimento do nosso campo de estudos, pesquisas, debates e produção do conhecimento científico. Trata-se de conversar sobre aspectos que consideram relevantes em suas trajetórias acadêmicas, em que momento despertam interesse pela pesquisa em torno da temática do desenvolvimento, como se aproximam e adentram na área do desenvolvimento regional, como enxergam as diferenças entre concepções de desenvolvimento pesquisadas em diferentes momentos da história, como veem a atual ciência do desenvolvimento regional e sua produção, quais autores, ideias, conceitos, noções apoiam seu pensamento, que embates teóricos consideram serem presentes hoje e serem de fundamental importância, quais as redes de relações locais, nacionais ou internacionais enxerga ou estabelece através de seus estudos para e na ciência do desenvolvimento regional. Preterimos, assim, do exercício de buscar apenas dados e palavras dos professores da área em documentos e contribuições apresentadas nos diversos canais de comunicação. Preterimos também a buscar a participação de colegas em uma contribuição via apresentação de formulários e roteiros de perguntas e buscamos avançar pelo campo da proposta por meio da abertura deste novo canal de comunicação. Neste canal, compartilhamos nesta ágora virtual com o professor e pesquisador Argus Gumbowski. Professor Argus, seja bem-vindo. É uma satisfação e honra tê-lo conosco neste diálogo. Permita-me apresentar aspectos de sua trajetória acadêmica.
professor é licenciado em Pedagogia pela Fundação das Escolas do Planalto Norte Catarinense, especialista em Metodologia do Ensino pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Educação e Ensino Superior pela Universidade Regional de Blumenau, doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na linha de pesquisa Teoria e Prática. Professor Argos é efetivo do quadro do Magistério Público Estadual na Escola Santa Cruz. No ensino superior, é docente credenciado pela Universidade do Contestado, como docente também nos cursos de graduação. Na Universidade do Contestado, ocupou cargos de coordenador de cursos de graduação, também no Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional, direção acadêmica de campus universitário, do campus Canoinhas, até o ano de 2010. Coordena o curso de licenciatura em Educação Especial, modalidades presenciais e à distância, licenciatura em Pedagogia, modalidade à distância. É integrante do corpo docente do Programa de Mestrado e de Doutorado em Desenvolvimento Regional, como responsável pelas disciplinas Universidade e Desenvolvimento Regional, Educação e Desenvolvimento Regional e seminários de projetos de dissertação. É líder do grupo de pesquisa Educação, Política e Sociedade, dedicando-se à pesquisa nas seguintes linhas: Educação Básica e Profissional no Brasil, Educação e Desenvolvimento Regional, Formação de Educadores, Políticas Educacionais no Brasil e Desenvolvimento Local e Regional, Universidade e Desenvolvimento Local e Regional, Universidade, Histórias, Políticas e Avaliação. Integra o Banco de Avaliadores do MEC e INEP e do CEE de Santa Catarina. Participou como delegado da CONAI nas esferas municipal, estadual e federal nas edições de 2014, 2018 e 2022. Integra a Comissão Estadual para Monitoramento e Avaliação do Plano Estadual de Educação para o decênio de 2015 a 2024, o Fórum de Acompanhamento do Plano Municipal de Educação de Canoinhas, o Conselho Municipal de Educação de Canoinhas, sendo seu presidente, a Diretoria União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação de Santa Catarina. É organizador do seminário sobre Educação e Desenvolvimento Regional, Nacional e Internacional, desde o ano de 2016. É membro de corpo editorial de revistas científicas, possui dezenas de artigos publicados em periódicos, livros publicados como autor ou como organizador, é autor de capítulos de livros, trabalhos e apresentações publicadas em eventos, também é responsável por trabalhos técnicos, produções técnicas e participação em bancas, eventos, organização de eventos, e tem diversas orientações concluídas. Orientou também e ainda orienta trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado e teses de doutorado. Professor Argos, algo que o senhor deseja acrescentar aos aspectos do seu currículo e que não foram contemplados de forma suficiente nesta apresentação? Bom, inicialmente, boa noite a todos. Quero agradecer o convite para colocar um pouco da nossa memória em relação ao programa de mestrado e as discussões na área do desenvolvimento regional. Naturalmente, pela minha formação, como todos puderam observar, ela é uma formação na área da educação e a vinculação, ao desenvolvimento regional, ela ocorreu em função da própria criação do programa aqui na Universidade do Contestado. Posteriormente, eu vou comentar sobre esse fato. Eu só gostaria de complementar que, recentemente, nós assumimos a função de editor da revista Educação e Saber, redes da UNC, que está sendo criada agora, e nas próximas semanas nós estaremos divulgando. Então, mais um desafio. Praticamente são essas questões, que eu só gostaria de complementar. Os demais itens foram muito bem colocados pela professora. Obrigada, professor Argos. Então,
A dinâmica desta entrevista se constitui a partir de 10 questões previamente formuladas, bem como de aspectos teóricos e conceituais relevantes que poderão ser contemplados ao longo deste diálogo. Participarão dessa entrevista eu, professora Cintia Neves Godoy, doutora em Geografia e docente do Programa de Mestrado Profissional em Desenvolvimento Regional do Centro Universitário Alves Faria, o professor Jário Marquesan, doutor em Geografia e docente do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da Universidade do Contestado, e o professor Sandro Luiz Bazanella, doutor em Ciências Humanas e docente do Programa de Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Regional da Universidade do Contestado. Então, professor Argos, para que a gente possa começar, já apresento a primeira questão, que o professor poderia nos apresentar aspectos que considera relevantes na sua trajetória acadêmica? De certo modo, né, a sua leitura do currículo já contemplou, né, essas questões todas, né? Certamente, algo que eu costumo citar, né, é de que, por exemplo, né, quando nós fomos buscar a nossa graduação, formação de licenciatura, por estar numa instituição de ensino superior no interior do estado, sistema comunitário, fundacional, nós tínhamos poucas oportunidades, né, pouca diversidade de cursos. Então, quando surge, né, a oferta do curso de pedagogia, acabei integrando também a primeira turma, e essa ideia de primeira turma acho que me perseguiu durante um bom período, né, porque posteriormente, na especialização aqui também, educação foi a primeira, no mestrado, mestrado em educação, em ensino superior que eu realizei na FURB, e aí temos que também reconhecer o papel da universidade comunitária, da FURB, foi a primeira a ousar criar um programa de estrito sensu fora da ilha de Santa Catarina, né? Então, também, né, naquele momento, professores de várias instituições do estado de Santa Catarina foram convidados para participar do processo seletivo, e, felizmente, acabei sendo aprovado e cursando, né? Então, ao longo do tempo, né, sempre acabei participando de projetos, né? Diria assim, um pouco, diria inovadores, né? Projetos audaciosos das instituições de ensino. Talvez tenha sido esse o motivo pelo qual depois nós usamos também na criação do próprio programa de mestrado em desenvolvimento regional, né? A participação da coordenação no programa de mestrado em desenvolvimento regional, eu acabei sucedendo ao professor Sandro, né, que acabou se afastando, e eu completei o mandato dele. Foi uma experiência interessante, não era mais meu desejo ocupar cargos, né? Eu já, durante muito tempo, participei da gestão, como foi dito, em todos os níveis, e a gestão, ela acaba comprometendo a produção acadêmica, né? Quem participa da gestão paga um preço, né? E para quem está na área da pesquisa, o preço é uma reduzida produção científica. Então, quando deixamos os cargos, né, eu tinha decidido que não mais ocuparia, pelo menos por um período, mas aí, né, em função do contexto, acabei assumindo a coordenação, uma experiência interessante, convívio com professores com diversos pensamentos divergentes, né, e que depois eu vou comentar adiante, né, os embates, enfim, né, que nós vivenciamos. Então, foi uma experiência bastante interessante, né. E quanto ao evento, né, do seminário, que já estamos na terceira edição internacional, estaremos, né, na sétima regional e na quinta edição nacional, que ocorrerá o ano que vem, em fevereiro. Estava previsto agora para julho, mas por questões de natureza financeira, né, um evento de demanda de recursos, então transferimos o evento para fevereiro de 2024, uma vez também que os editais, né, da CAPES, todos foram abertos agora recentemente, né? Enfim, também foi uma experiência, e tenho que reconhecer e lembrar, procuro sempre fazer menção às pessoas que contribuíram e que estimularam esses projetos.
E eu sempre reconheço, né, a figura do professor Sandro, que foi um incentivador, né, para que iniciássemos esse projeto, né, do seminário, né, que acho que foi um dos primeiros, e que a cada ano, né, tem ampliado a sua atuação, tem trazido profissionais, pesquisadores de diversas regiões, e tem contribuído para essa discussão, né, na qual eu tenho focado nos últimos anos, que seria a educação, o desenvolvimento regional, a participação da universidade no desenvolvimento regional. Obrigado. Muito obrigada, professor Argos. Passo a palavra para o professor Jairo. E a todos, meu cumprimento especial ao professor Argos. Muito obrigado pelo aceite de estar aqui conosco. Cumprimento os demais professores, a professora Cíntia, o professor Sandro, o professor Alexandre, que nos acompanha aqui também, os demais professores e convidados. Passo ao professor Argos. Em que momento, ou quando despertou no professor o interesse pela pesquisa? Bom, o interesse, né, na pesquisa em torno do tema desenvolvimento regional e a proximidade, né, com essa área, eu relaciono com a própria vivência na universidade. Tá? A discussão do papel da universidade, acho que eu não comentei, eu estou aqui há 35 anos e mais um pouco, né, então acompanhei a implantação da Universidade do Contestado, né, desde as primeiras discussões até esse momento, estamos aí presentes, e considerando que o nosso modelo de ensino superior em Santa Catarina, né, as universidades fundacionais, elas têm como um compromisso o desenvolvimento regional, razão pela qual elas foram, o motivo principal pela qual elas foram criadas e instaladas em diferentes regiões do Estado, diferentes territórios do Estado, né? Então, essa discussão acompanhou um pouco a minha trajetória já de início aqui na instituição. Um outro aspecto que me influenciou, né, foi justamente uma política de descentralização do governo do Estado a partir dos anos 2000, em Santa Catarina, né, através da criação da Secretaria de Desenvolvimento Regional. Então, isso fomentou também a participação da universidade, né, nossa, enquanto profissional, enquanto professor, enquanto gestor, em grupos de estudo, discutindo a questão do desenvolvimento regional, a participação em grupos de trabalho, de planejamento, né? No nosso caso aqui, na Ampla Norte, que congrega 10 municípios, né? E, posteriormente, né, a própria implantação do Programa de Universidade de Desenvolvimento Regional, as discussões, os estudos para a implementação do programa, né, contribuíram para essa minha opção, né, das discussões sobre a temática desenvolvimento regional. Nesse sentido, também traz algumas frustrações, que me trouxe frustrações, por exemplo, né, na participação na elaboração de projetos junto à Ampla Norte, envolvendo, né, 10 municípios e projetos que foram engavetados, né, à medida em que esses projetos de desenvolvimento regional, eles estão, ao menos o que eu vivenciei, eles estão muito atrelados a uma vontade política, né, seja do governo ou dos prefeitos. E, fim do projeto, né, consolidado o projeto, organizado a proposta, houve mudanças dos prefeitos aqui na nossa região, e os prefeitos que assumiram simplesmente não quiseram, né, levar adiante este projeto de desenvolvimento para os 10 municípios, um projeto de desenvolvimento integrado para os 10 municípios aqui do Planalto Norte catarinense, né? Eu coloco sempre que o projeto não está na gaveta, né? Porque hoje a tecnologia permite que ele fique no site, né? Então o projeto está no site, né? Mas não está sendo executado. Então, essas ações, essas atividades acabaram estimulando, né, o meu aprofundamento nessa temática. É óbvio que o fato da minha formação em educação, né, apresenta suas restrições também, no sentido de que é diferente de quem tem toda uma formação teórica na área do desenvolvimento regional, reconhece-se quanto a isso, né? Mas, né, também sei do meu compromisso, né, enquanto educador, na promoção de políticas, no apoio a políticas educacionais que visem o desenvolvimento da nossa região. Obrigado, professor Argos. Devolvo a palavra à professora Cíntia. Professor Sandro. Boa noite a todos e a todas.
É uma satisfação participar dessa entrevista com o professor Argos. Então, seja também bem-vindo, professor Argos. E a pergunta, ou a questão que lhe apresento, vai na seguinte direção. Em que ano o professor ingressou na área Planejamento Urbano e Regional Demografia? E quais as características desta área naquele momento? Muito bem. Eu vou dividir a minha resposta em dois momentos. Bom, a primeira, o ingresso ocorreu efetivamente em 2006, né? Formalmente, oficialmente em 2006, quando o programa foi aprovado, né? E, a partir dali, iniciamos na docência. Atualmente, né, acho que sou o único remanescente do grupo inicial do programa, né? E a disciplina que eu assumi, Universidade de Desenvolvimento Regional, mantém-se no currículo até hoje, né? Então, esse é um lado positivo, né? Eu faço uma avaliação positiva à medida em que há uma demanda, há discussões, as discussões estão se ampliando, se aprofundando sobre essa temática, e posteriormente também passamos a assumir a disciplina, discutir a disciplina Educação e Desenvolvimento Regional. É importante lembrar e considerar que estudos, né, realizados pelo professor Sandro e pela professora Cíntia, publicados recentemente, indicam uma carência, né, ou quase uma inexistência, né, de uma discussão da temática educação nos programas de desenvolvimento regional, né, país afora. Então, talvez, né, o nosso tenha sido, se não o precursor, mas um dos precursores na implementação não só da disciplina, mas na discussão, não só na minha pessoa, mas pelo conjunto do corpo docente, né, que abraçou essa causa, né, de discutir educação. Porque, na realidade, né, nós trabalhamos no Instituto Censo, e o Instituto Censo também não deixa de ser educação, né, é uma modalidade, um livro mais, que exige maior aprofundamento de estudos, mas não deixa de ser educação. Mas discutir a educação, então, eu diria assim, tem sido o nosso foco principal. Na implementação do programa, aproveitando essa oportunidade também, né, primeiramente, eu gostaria de prestar minha homenagem, né, a uma professora que nos deixou recentemente, né, a professora Daniela Pedrassani, que é a primeira entrevista, né, após o falecimento dela, que nos deixou há algumas semanas, que estava a coordenadora do curso, era da área da veterinária, como eu, da área de educação, então éramos, eu diria assim, usando, né, uma expressão, éramos o patinho feio, né, de certo modo, né, não éramos da área dura do desenvolvimento regional, do núcleo duro, mas enfim, né, estávamos lá, a professora Daniela, então, eu gostaria de registrar, né, até porque isso ficará gravado e no futuro outras pessoas observarão. E algumas pessoas que contribuíram para o programa aqui na nossa região, né? Por exemplo, não posso deixar de fazer menção à Unisc, né? A Unisc foi a nossa grande companheira na construção desse projeto do desenvolvimento regional. Lá nos idos de 2004, 2005, recorremos à Unisc, que nos acolheu prontamente, fez toda uma crítica ao nosso projeto, né? E, diria assim, foram os nossos padrinhos, né, oficialmente, né, na elaboração do projeto. Então, temos que reconhecer essas instituições que nos apoiam, né? Também o professor Francisco de Assis Mendonça, do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento da Universidade Federal do Paraná, que nos assessorou, que foi docente do programa durante um bom período, né? Também uma pessoa que contribuiu muito com o nosso projeto. E, para finalizar, né, a professora Rosélia Pericê da Silva Piquet, do Programa de Mestrado e Doutorado da Universidade Cândido Mendes, que fez a visita aqui, que acompanhou, né, inicialmente o nosso projeto. Imagine, né, 2005, 2006, uma instituição chamada Universidade do Contestado, né, que as pessoas muitas vezes não sabem o que é a Universidade do Contestado, onde fica essa Universidade do Contestado, lá no interior de Santa Catarina, encaminha um projeto lá para a CAPES e ousa, né, querer implementar um projeto de mestrado em desenvolvimento regional, né? Aliás, o primeiro programa, né, da instituição. Então, a professora Rosélia veio para cá, né, acompanhou, fez toda a verificação em loco e
sempre, né, nos apoiou. Além, né, não podemos deixar de lembrar, outros coordenadores de área também, né, que sempre estiveram presentes aqui, nos acompanharam, né, em vários momentos. Bom, com relação às características daquele momento, eu comento, na época, né, busquei algumas anotações, nós temos que lembrar o reduzido número de programas, era uma característica muito presente, né, em 2005, 2006, eu fui buscar a avaliação trienal de 2004 a 2006, e nós tínhamos 17 programas de desenvolvimento regional no Brasil, né? Então, nós fomos provavelmente o 17º nessa história, nessa questão, e 17 mestrados, e 7 desses programas, 7 eram de doutorado. Então, realmente, né, ousamos bastante, a universidade ousou, o corpo docente assumiu seu compromisso na época, né, implementar um programa que, para muitos, né, eventualmente não teria vida longa, né, estamos aí desde 2006 até, estamos aí em 2023, né, agora com doutorado já aprovado, né, e seguindo. Também eu considero uma característica da época, que se mantém até hoje, a dificuldade, né, na obtenção e na competição com recursos com outras instituições, né? É uma dificuldade da competição em conseguir recursos, projetos, né, financiamento de projetos, em todas as esferas, seja estadual, municipal, federal. A obtenção de bolsas para estudantes foi algo muito recente, né, que ocorreu. Então, é algo que estava presente em 2006 e que permanece ainda. Também o corpo docente, né, temos que considerar que na época o nosso corpo docente era pouco experiente no estrito senso, né, tinha muita vontade, mas pouca experiência, e também a carência de docentes na época com formação no estrito senso na área de desenvolvimento regional, né? Naquele período, o estrito senso estava limitado a 7 programas, né, para atender um universo chamado Brasil, né? Então, a dificuldade de corpo docente, que é algo que marcou também o início, né? E nós, de início, né, nos caracterizamos e mantemos ainda no nosso projeto pedagógico a característica de um programa multidisciplinar, né? E, posteriormente, né, ele foi encaminhado para a área de planejamento urbano, regional e demografia, mas ainda mantemos, né, na nossa prática, né, essa vivência, né, inter e multidisciplinar no nosso cotidiano, seja nas aulas, nas pesquisas, nas atividades de extensão. Então, esse é um pouco o cenário, né, daquele momento, né, em que nós iniciamos, né, a nossa atividade, a nossa vinculação ao programa. Obrigado. Ok, professor Argos, agradecido pela sua resposta. Passo a palavra à professora Cíntia. Então, vamos lá, professor, para a quarta questão, que é, antes da constituição da área de planejamento urbano, regional e demografia, em que áreas do conhecimento se concentravam as pesquisas e debates sobre o desenvolvimento regional? Bom, de certo modo, eu comentei um pouco da minha vivência, né? Acompanhamento das ações, das políticas na esfera estadual, e que, desse modo, estimulavam, né, as discussões. Enquanto pesquisa, ela começa a se fazer presente a partir da implementação do programa. A partir da implementação do programa é que ela tem uma conotação, uma vinculação próxima ao desenvolvimento, ou junto ao desenvolvimento regional. Anteriormente, né, as nossas pesquisas, elas estavam muito mais vinculadas a políticas educacionais, gestão, avaliação, ou seja, a universidade, essas discussões, que posteriormente, né, nós direcionamos e buscamos autores que discutem, né, a questão do desenvolvimento regional e procuramos relacionar, né, esses autores às pesquisas que nós já estávamos desenvolvendo. Sem perder a nossa identidade original, agregamos, né, as discussões do desenvolvimento regional. Isso também sempre foi uma discussão entre vários docentes que não possuem estrito senso na área do desenvolvimento regional, ou afim, né, eu diria assim, desse conflito, né? Eu vou me manter na minha área mãe, ou eu vou abandonar a minha área mãe e vou assumir uma nova área, né?
E, de certo modo, né, eu cheguei à conclusão que nós não precisamos abandonar a nossa área, mas nós podemos discutir educação com viés no desenvolvimento regional, nós podemos discutir filosofia, como o professor Sandro muito bem o faz, né, mas filosofia direcionada para o desenvolvimento regional, o professor Jair na área de geografia, né, outros professores na área da saúde, né, então, é possível, ao meu ver, né, isso se mostrou, né, muito positivo ao longo do tempo, né, essa articulação entre a sua formação original e as discussões com o desenvolvimento regional, né, sem perder a sua origem, mas agregando um conhecimento novo. Obrigado. Muito obrigada, professor. Passo a palavra ao professor Jair. Muito bem, obrigado, professora Cíntia. Quinta questão que eu passo ao professor Argos. Em sua perspectiva analítica, professor, quais as diferenças entre as concepções de desenvolvimento pesquisadas, analisadas e debatidas ao longo do século, até os fins da década de 1980, em relação às pesquisas e debates do desenvolvimento regional pós anos 90 do século XX? Com relação, né, ao período até a década de 80, né, acho que aí fomos buscar uma pesquisa também, né, porque a partir da leitura da literatura, porque, né, não estávamos aí pesquisando, né, mas eu procurei elencar algumas questões que eu julgo importantes, que certamente impactaram, né, nas discussões desse período, né. Bom, no âmbito da economia, né, sempre se citou, é senso comum, né, que a década de 80 foi uma década perdida, né, economicamente, embora haja divergências entre alguns autores, alguns pesquisadores, né? Então, essa temática, né, da economia, né, da crise econômica, eu quero crer que tenha sido algo que tenha predominado na década de 80, na discussão do desenvolvimento regional, em função das condições pelas quais o país passava. Também uma outra temática, né, a questão das desigualdades regionais, que discutia-se bastante, eu, na época, enquanto estudante, né, não, obviamente no censo, mas ainda da educação básica, né, discutimos muito essas questões, dessas desigualdades regionais, e consultando acervos, percebe-se que muitas pesquisas foram desenvolvidas, né, muita discussão na tentativa de minimizar ou reduzir essas desigualdades regionais, principalmente quando se fala na questão da região Nordeste, né? Na época, né? Acho que a região Nordeste hoje está num outro patamar, mas naquele período, né, vislumbrava-se uma situação bastante crítica na região Nordeste. Estou usando como exemplo o Nordeste, mas também outras regiões do país passavam por essas dificuldades. Um outro aspecto que certamente impactou foi a retomada da democracia, né, o processo de abertura, então também, né, passa a impactar, né, nessa produção de conhecimento. E, finalmente, né, já em fins da década de 80, né, a abertura comercial, a desregulamentação, a implementação de políticas de cunho neoliberal, que passa a transição de 80 para 90, né, também certamente foram objeto de discussões nesta área. O que eu percebi já há algum tempo é uma análise predominantemente econômica, muitas vezes, desse cenário de desenvolvimento regional, né, dessas questões, dessas discussões na área do desenvolvimento regional. Era quase que uma área, né, restrita, né, a economistas, administradores, enfim, né, nessa área, né, das ciências sociais aplicadas nesses segmentos, né. Poucos ousavam, né, os geógrafos, né, também tinham sua discussão, mas poucos, né, ousavam discutir, né, desenvolvimento regional nesse período. A partir da década de 90 e até hoje, né, nós superamos em muito, né, muitas questões. Eu diria que iniciamos com a questão das políticas neoliberais, algo que marcou esse período todo, né, nos nossos programas, nas discussões, nas teses, nas dissertações, está na interdisciplinaridade. Eu observo que a interdisciplinaridade está bastante presente a partir, né, desse período, principalmente dos idos 2000 para cá, e quando o programa da UNSC foi aprovado, e percebe-se hoje as dissertações, as teses, os projetos de pesquisa que são desenvolvidas, esse caráter de interdisciplinaridade. A internacionalização iniciou-se também, né? Embora seja ainda um desafio e uma cobrança, né? Eu diria assim, um dos nossos desafios para os próximos anos dos programas, buscar essa internacionalização. Vou comentar mais adiante outras questões a respeito.
eu colocaria também a baixa efetividade das políticas públicas para o desenvolvimento regional. Até porque, né, tivemos tantas políticas públicas vinculadas ou com propostas de minimizar as desigualdades regionais, e essas políticas nem sempre surtiram os efeitos, né? Haja visto que várias nossas regiões, né, embora tivessem recebido fartos recursos financeiros, não conseguiram superar o seu nível de carência e pobreza, né? Então, melhoramos, né? Então, nesse período, ainda percebo essa questão dessa baixa efetividade, né? Até muitas vezes uma falta de uma avaliação, e aí os programas de desenvolvimento regional, eu penso que tem esse compromisso, né, de promover essa avaliação dessas políticas públicas vinculadas ao desenvolvimento regional, até para subsidiar, né, a classe do executivo, do judiciário, do legislativo, né, com elementos, com documentos, com elementos científicos, né, nas avaliações dessas políticas, né? Caso contrário, né, nós continuaremos ainda com políticas sendo implementadas e gerando frustrações, né? Então, essas são algumas características que eu percebo a partir de 2000, né? E também quero crer que decorrentes do aumento do número de programas de estrito senso, né, área de desenvolvimento regional. Então, são algumas percepções minhas, né, com relação a essa questão. Tá? Obrigado. Eu que agradeço, professor Argos. Professora Cíntia. Obrigada, professor Argos. Passo a palavra para o professor Sandro. Muito bem. Professor Argos, como o professor caracterizaria a ciência do desenvolvimento regional produzida na atualidade? Bom, eu considero essa pergunta uma das mais difíceis a serem respondidas, né? Eu acompanhei vários dos outros pesquisadores, né, na área que foram entrevistados e me parece que há um consenso no sentido que é uma ciência em construção. Aliás, todas as ciências estão em construção, né? Mas o desenvolvimento regional está em construção, é uma questão que, ao meu ver, talvez daqui a algumas décadas, né, nós tenhamos alguns consensos, né? Mas vamos levar em consideração que essa ciência, né, ela é produzida na academia, nesse momento, na academia, em programas de estrito senso, sejamos, né, honestos, programas de mestrado, principalmente de doutorado. E o número de programas, né, ainda é pequeno comparando às outras áreas. Então, nós temos também que gerar uma massa crítica, né, suficiente para que haja uma ampliação das discussões e nas discussões sobre as concepções, conceitos, né, desta ciência do desenvolvimento regional. E nós são autores que cada um defende a sua tese, né, que é comum e coerente, mas me parece que não é um consenso. Consenso talvez nunca tenhamos, né? Consenso, como já dizem alguns sábios, né? O consenso é burro, né? Mas, enfim, né? Eu penso que é um termo, né, de senso comum, realmente, mas estamos em construção. Como comentei, o envolvimento de novos atores, como citamos, né, profissionais de outras áreas, porque antes nós tínhamos uma ciência do desenvolvimento regional, como eu já citei, pensada dada contra os economistas, né, mas por alguém da área da economia e do planejamento, e, enfim, nessa área. Hoje nós temos a discussão da ciência do desenvolvimento regional com filósofo, com pedagogo, com sociólogo, né, se bem que os sociólogos estão, né, por médicos, enfermeiros, enfim, né, várias áreas do conhecimento. Então, certamente, né, essas visões distintas oportunizarão, né, uma riqueza de discussões, e com o passar do tempo nós vamos tentar buscar, se não um consenso, né, algumas concordâncias com relação a essa ciência do desenvolvimento regional. Mas, sendo objetivo, né, e até pelas discussões que nós temos aqui no programa já há muito tempo, né, a minha percepção realmente é de que ainda estamos engatinhando nesse processo da constituição de uma ciência do desenvolvimento regional, né? Afinal de contas, né, os programas estão aí a partir da década de 70, né? Essa discussão, alguns programas, né, surgem na década de 70. Talvez estejamos sendo um pouco ansiosos, né, querendo já
considerá-la como uma ciência consolidada, enquanto temos outras aqui presentes, né, que possuem centenas, né, centenas de anos, né, e que ainda discutem, né, ainda não chegam a consensos. Então, nesse sentido, né, o meu encaminhamento, a minha percepção é essa. Tá? Obrigado. Perfeitamente, professor Argos. Ciência requer tempo e capacidade de contemplação, né? Os resultados são sempre de longo prazo. Muito bem. Devolvo a palavra à professora Cíntia, então. Professor Argos, é uma continuidade, né? Mas vamos lá. Em sua perspectiva, quais os principais desafios para a ciência do desenvolvimento regional na atualidade? Bom, eu foquei essa resposta em algumas temáticas que eu julgo, né, que seriam interessantes e pertinentes, até pelas discussões, seja no âmbito nacional e internacional. Bom, primeiramente, eu vou defender, né, o meu quinhão, que é a educação e desenvolvimento, né, não poderia ser diferente, né, é algo que está se consolidando. Para colocar aqui um depoimento, quando eu comecei a trabalhar a disciplina Universidade de Desenvolvimento Regional, lá nos idos 2006, 2007, não se tinha artigos praticamente produzidos discutindo o papel da Universidade de Desenvolvimento Regional. Tinha alguns artigos publicados em jornais, quando se conseguia, né? E olha que nós já tínhamos acesso à internet, né? Teses, dissertações, mas raríssimas, certo? Tínhamos que fazer uma adaptação, uma adequação do estudo, né, à discussão do desenvolvimento regional, né? Educação e desenvolvimento praticamente não se tinha textos. Hoje, né, comparando, ainda reduzido, mas praticamente, né, analisando os periódicos da área, é muito comum, pelo menos um artigo, né, cada edição, discutindo matemática e educação, quando não mais, ou seja, estamos avançando. Educação, ensino superior, enfim, todos os níveis. Nos livros também, né, nas coletâneas, começam a aparecer discussões sobre a questão da educação e o desenvolvimento regional, mas ainda é muito incipiente. Então, eu considero um grande desafio, né, até para superar, né, aquele velho discurso, né, que a educação é a solução para todos os problemas desse país, etc. Né? Então, a educação, sim, tem o seu compromisso com o desenvolvimento, mas também não podemos colocá-la nela toda essa responsabilidade. Então, discutir educação e desenvolvimento, para mim, é óbvio, né? É algo extremamente necessário. E aí eu vou fazer uma outra relação. Nós estamos, eu participo, né, dos grupos de avaliação, discutindo os planos municipal, estadual, nacional de educação, que nada mais é do que planejamento, né? É planejamento a curto, médio e longo prazo. Então, planejamento, desenvolvimento regional, está atrelado à questão do desenvolvimento. Então, discutir esses planos, discutir essas questões nos programas de ciência de desenvolvimento regional, eu considero fundamentais. Porque, a partir do resultado, na melhoria da qualidade da educação, nós teremos um impacto, né, nas condições de vida, na empregabilidade, na melhoria dos índices das nossas regiões. Então, começa também, sem querer sobrecarregar, colocar toda a responsabilidade na educação. E aí já deixa um desafio para os programas, né? Isso vai ficar gravado, algum dia alguém vai assistir, para que os programas participem dessas discussões. Seja na sua cidade, no seu estado, nas conferências nacionais, que os docentes se envolvam. Mas eu não sou da área da educação. As discussões envolvem todos os segmentos da sociedade. Nós temos que estar lá discutindo o plano. A partir desse ano, segundo semestre, teremos as discussões do plano nacional. Ano que vem, e aí, ano que vem ainda, os planos estaduais, os planos municipais. Então, essa é uma questão. A outra é a questão da inovação e tecnologia. Eu sei que é um tema comum que está aí, mas o desenvolvimento regional não pode deixar, ao meu ver, se afastar da discussão dessas questões. Não pode estar atrelado apenas a grupos, né, da área das tecnologias, dessas áreas. Eu acho que o desenvolvimento regional ele tem que estar preocupado e buscar esse impacto, né, essa contribuição dessa inovação, essas novas tecnologias para os territórios. Se isto não ocorrer, vamos perder, né, esse momento de envolvimento nessas discussões e talvez não consigamos recuperar. Sustentabilidade ambiental, que é também um tema do momento, né, que aí o professor Jairo, né, e professores que trabalham com essa temática, né, é importante, temos que estar envolvidos, né, e buscar.
lembrando sempre a manutenção desses olhares interdisciplinares em todas essas áreas. Eu coloco aqui a necessidade também de articular o desenvolvimento regional, a Política Nacional do Desenvolvimento Regional, que está aí desde 2019, que praticamente não se fala, não se discute, né? É um documento que está lá no site, né, do Planalto, né? É uma lei que está lá, um decreto, aliás, né? Mas que é um documento que deve servir também como diretriz para discussões, seja para implementar naquilo que for possível, né? Seja para promover críticas e, a partir dessas críticas, propor alternativas a esse documento legal. E também os programas, né, praticamente não se discute. Eu não vejo assim, uma discussão tão aprofundada. E, finalmente, algo que nem sempre tem a concordância dos meus colegas, né, que seria, colocar a tradução, né, dessa teoria que nós desenvolvemos, essa discussão que nós desenvolvemos nos nossos espaços, em ações, né, locais ou regionais. A me preocupa muito, né? Óbvio que há temas e temas. Há temas que são temas teóricos, que levam a muita discussão, que não há uma aplicabilidade concreta lá. Não estou defendendo um mestrado em senso profissionalizante. Mas sempre me angustiou, desde o início aqui do programa, até que ponto, né, nós estamos contribuindo de algum modo, a não ser titulando pessoas e buscando informações, coletando dados junto à comunidade, até que ponto os programas de censo estão intervindo na sociedade, estão trazendo alguma mudança, tá? É algo que é desafiador. Eu não estou defendendo aqui uma ciência instrumental, não é isso, né? É apenas uma devolutiva, é apenas oportunizar proposições para as nossas regiões. Sabemos que nem sempre, né, há uma receptividade grande, porque mexe com interesses, enfim, né? Muitas vezes, os resultados das pesquisas estarão contrários a políticas públicas municipais, e, enfim, vamos enfrentar. Mas os programas não podem ficar omissos nisso, né? Os programas, o desenvolvimento regional não está só para produzir teses, dissertações, e nós, professores, para produzirmos artigos de uma forma quase louca para cumprir os requisitos do processo de avaliação, né? Ou seja, nós temos um compromisso com o desenvolvimento regional. Talvez seja uma das possibilidades de consolidação ainda maior desses programas. É difícil. Não sou ingênuo, né? Mas acho que é um desafio para os próximos anos tentar essa relação. Não posso generalizar porque não conheço todos os programas do país, né? Mas é algo que me angustia quando se fala em desenvolvimento regional, né? E quando falam em desenvolvimento regional, o que nós estamos fazendo além de produzir as pesquisas, né? Que estão aí à disposição nos sites das universidades ou no banco de teses da CAPES, né? Essa é uma questão. Ok? É isso. Obrigado. Muito obrigada, professor Argos. Eu passo a palavra ao professor Jairo. Professor Argos, a 8ª questão quais os autores ou pensadores foram e são suporte teórico, né, das diversas áreas, aqui pode ser, né, para sua construção do pensamento na área do desenvolvimento regional? Bom, eu tomei o cuidado, eu não listei aqui colegas, né, pesquisadores dos programas, até porque são tantos e, de repente, né, eu cito um, o outro não, é uma questão particular. Mas, obviamente, que alguns eu utilizo, né, no cotidiano, né, alguns mais vinculados, talvez, à área de educação, outros discutem a relação educação e desenvolvimento regional. Meu colega polonês, né, Ladisław Dolbor, né, não podemos deixar, né, tem uma boa produção, discute, né, e acho que ele avança, enfim, é um pensador intelectual reconhecido, né, da USP. Eu colocaria também Boaventura de Souza Santos, um português, né, que tem muitas discussões relacionadas à questão da universidade, relação com a sociedade, né, enfim, tem uma boa discussão muito rica. Saviani, né, Demerval Saviani, não poder deixar, porque também discute políticas educacionais e essa relação com
Paulo Freire, né, que temos que fazer a sua relação com o desenvolvimento, mas discutir, vamos pensar num tema, educação de jovens e adultos, né, sua relação com o desenvolvimento regional, sem levar em consideração as experiências, né, as teorias, né, as propostas de Paulo Freire, né, na década de 50, no Nordeste, seja, né, temos que buscar aporte em alguns teóricos. Na área de educação superior, Luiz Antônio Cunha, que tem discussões, né, na área de ensino superior e outras também. A pesquisadora Lúcia Bruno, também, que discute a questão da educação, economia, essa relação, então ela consegue dialogar. O professor Cássio Rolim, que tem obras produzidas, né, mais no Paraná, divulgando pesquisas que ele realizou junto às universidades paranaenses. Um dos primeiros, né, uma das primeiras obras que eu tomei contato. Frigoto, né, Gaudêncio Frigoto, que discute educação, trabalho, essas relações. Gimeno Sancristã, que discute também a questão da educação. Sérgio Haddad, né, que também discute educação, desenvolvimento, a questão da relação econômica. Sérgio Bozier, né, que temos utilizado. Darcy Ribeiro, né, que não podemos deixar. E tenho utilizado também experiências e materiais da Fundação Getúlio Vargas e do IPEA, né, entre outros organismos. Né? Inclusive, né, fazendo propaganda, mas a Fundação Getúlio Vargas tem produzido uma série de, agora já foram dois eventos, né? Inclusive, coincidentemente, o primeiro discutindo educação e desenvolvimento regional, foi uma live de 1 hora, né? E o segundo discutindo universidade e desenvolvimento regional, ou seja, né, um tema que ficava restrito, né? E agora... agências, né, de pesquisa, outras instituições de renome nacional e internacional, estão retomando novamente essas discussões. Né? Aí venho defender novamente o quinhão aqui da educação e do desenvolvimento regional, ou seja, né, está no momento, né, todos nós estamos discutindo, estamos retomando essa discussão sem deixar de lado as demais. Ok? Obrigado. Eu que agradeço ao professor Argos. Devolvo a palavra à professora Cíntia. Obrigada, professor. Professor Sandro, por favor. Então, dando sequência à entrevista, professor Argos, a questão número 9 se apresenta na seguinte perspectiva. O professor percebe, constata ou evidencia a existência de embates teóricos na área do desenvolvimento regional? E se existem esses embates, em quais temas eles mais se apresentariam? Bom, sim, visualiza até o exemplo, né, está nas edições anteriores, né, do projeto desenvolvido, né, pelos professores, no qual nós podemos perceber diferentes concepções e visões sobre desenvolvimento, ou seja, que, né, sugerem aí embates, né, teóricos, ou que resultam em embates teóricos sem sombra de dúvidas, né? Então, eu quero crer que, à medida, como já citei, que pesquisadores de diferentes formações começam a adentrar a área, então, surgem esses embates. Nós mesmos tivemos, né, no nosso programa, né, embates teóricos e, né, em função das formações, né, e não me sinto nem um pouco constrangido em falar que tive colega que disse que educação, universidade de desenvolvimento regional não se discute no Instituto de Ciência de Desenvolvimento Regional, né, tudo bem, né, o direito deles, estamos num país, né, democrático, as pessoas têm toda a liberdade. Eu fui defender o meu quinhão, no sentido, né, de que, não, importantíssimo, né, mas cada um tem os seus argumentos, né? Então, eu penso que algumas áreas, sim, há maior dificuldade e as discussões estão presentes e geram esses embates, né? Principalmente entre a área mais específica, mais próxima, mais dura do desenvolvimento regional, e eu não gosto de usar o termo periférico, né? Mas eu disse áreas complementares que estão se aproximando do desenvolvimento regional e que querem demonstrar que também podem contribuir para o desenvolvimento, para essa discussão. Então, realmente, esses embates surgem. Eu cito aqui as duas áreas, né? Na área de humanas e educação, e a filosofia, que é o professor, né, trabalha, né, usar essas duas e tem, né, que se percebe, assim, eu percebi, né, esses embates, né, como se, não, desenvolvimento regional não é para filósofo, né, como já falei anteriormente, não é para pedagogo, né, desenvolvimento regional é para uma casta seleta lá, né, discussão sobre isso, não, né, discussão, esse tema é para todos. Então, surgem os embates.
Felizmente, né, os embates são positivos, porque a partir desses embates nós vamos crescendo, né? Se não houvesse esses embates, essas discussões, nós nos manteríamos, né, cada um defendendo o seu e isolados. Então, a discussão é fundamental, os embates nos obrigam a buscar argumentos para defender as nossas ideias, né? Nós temos que buscar esses argumentos, aprofundar as leituras, as pesquisas e, a partir de argumentos, né, tentar convencer, se não, pelo menos, né, justificar os nossos pares, né, de que desenvolvimento regional é amplo, uma ciência ampla, né, que abarca várias áreas do conhecimento. Tá? Obrigado. Perfeitamente, professor Argos. O consenso sempre é fruto do dissenso, né? Caso contrário, não se consegue alcançar uma condição consensual suficiente. Muito bem. Devolvo a palavra à professora Cíntia. Professor Argos, então, vamos para a última pergunta, que se o senhor considera a existência de uma rede internacional de debate na área de desenvolvimento regional, quais autores e países estão envolvidos nessa dinâmica? Bom, eu vou colocar um pouco da experiência, né, que se vivencia aqui, já foi comentado. Com certeza, né, hoje a constituição de redes de debate, né, todas as áreas do conhecimento são fundamentais. A nossa geração, né, as novas terão maiores possibilidades, nós estamos premiados ou temos o acesso, né, às tecnologias aqui que permitem eu conversar com um professor da África, né, como nós tivemos um evento, tudo bem, era madrugada, um professor em Portugal, fazer uma palestra aqui, uma discussão em grupo, em rede, né, pesquisadores, então isso é fundamental. Algo que no passado nós não tínhamos essa possibilidade, né, a não ser com viagens, né, estando lá fisicamente. Mas hoje as tecnologias, então, oportunizam e, de certo modo, quase levam uma obrigação, né, nossa e dos programas a construírem essas redes, né, de interlocução, de discussão sobre o desenvolvimento regional, né? Eu não teria autores específicos, assim, para citar, né, mas em termos de ações, né, e aí eu vou utilizar dos exemplos, novamente, dos professores, né, caso do professor Sandro, professor Alexandre, né, que tem interlocuções com Espanha, Itália, países do continente africano, né, seja buscando redes, acho que o professor Cíntia também está, o professor Jairo, enfim, né, estou tentando, né, buscar uma interlocução mais próxima com professores portugueses que discutem a questão do desenvolvimento regional e tentando me aproximar de profissionais lá de Moçambique, né, que já tiveram palestras, enfim, né, para buscar essa discussão vinculada à educação e desenvolvimento, né? Mas é fundamental, né, esse trabalho hoje em rede. Penso que temos que resgatar essa discussão, as redes, principalmente vinculadas ao Hemisfério Sul, que foi uma orientação algum tempo atrás, né, da própria área. Me parece que há preconceitos, né, nesse sentido, né? América Latina, país da África, óbvio que sabe-se que talvez a produção, certamente a produção não é tão quantitativamente, né, não é tão representativa quanto os países do Hemisfério Norte, né? Mas isso não significa que nós não devamos também estabelecer redes de interlocução com esses países, né? De modo geral, o que muitos programas buscam, né, redes de interlocução com países do Hemisfério Norte, né, Estados Unidos, países da Europa, enfim, né, buscando agregar. Mas eu penso que os programas de desenvolvimento regional têm também esse compromisso, que já foi externado pela área, repito, né, dessa articulação, né, com o hemisfério Sul. Também sem deixar, obviamente, né, em segundo plano, sem nos esquecermos das articulações, né, com países do hemisfério norte, que também são importantes, né. E volto a dizer, né, hoje as redes, a tecnologia oportuniza nos dá essa possibilidade. Infelizmente, né, há limitações financeiras ainda, né? Espero que o governo federal, a CAPES, enfim, o próprio CNPq, oportunizem recursos, liberem recursos para que novos projetos sejam aprovados, sejam submetidos, que permitam também a troca, né, presencial, ou seja, como está acontecendo, né, professores do Brasil se deslocando para países, né, da Europa, da África, e vice-versa, né, essa troca de experiência, né. Então, almejo que isso se torne
algo no nosso cotidiano, né? E que realmente hajam recursos, temos recursos, que o problema hoje está no recurso financeiro, que dependemos, né, dos recursos do governo federal, né? Então, a expectativa é que nos próximos anos, né, voltemos, né, a ter acesso a esses recursos, né, e essa integração entre os continentes, né? E já citado, né, não podemos nos voltar, né, ficar de costas com a América Latina, né? Aliás, esse é um tema também quase o senso comum já, né? Quando se discute, né, que nós olhamos para a Europa e nos esquecemos e nem olhamos, né, para os nossos vizinhos, os argentinos, paraguaios, uruguaios, chilenos, que tem, e outros, bolivianos, colombianos, enfim, e que tem também uma ciência de desenvolvimento regional, uma discussão com o desenvolvimento regional, experiências de desenvolvimento regional, produções também, né, que buscamos, importantes que poderíamos trocar e que estão aí próximos, né? Mas também é uma questão cultural nossa, não vou entrar aqui, não é a minha seara, né? Mas eu realmente considero importante, e temos que considerar que não apenas por uma exigência do processo de avaliação, né? Porque, de repente, né, temos que buscar a internacionalização para melhorar os nossos conceitos, né? A impressão que algo, né, é uma ação decorrente apenas de um critério avaliativo, né? Isso não pode ocorrer, porque o critério avaliativo muda, né, cada avaliação quadrienal, e essas ações, elas têm que ser de médio a longo prazo, né, o resultado a médio e longo prazo. Então, é algo que é um desafio, creio eu, para quase todos os programas, né? Buscar essa construção de redes internacionais e redes nacionais também, né? Fala em redes internacionais, mas redes nacionais também, né? São de suma importância, né? Nós somos tantos programas, né? Somos 50 programas aproximadamente, e é perfeitamente viável, né, essa possibilidade. Como não estou frente à coordenação e essas discussões, então, como professor, muitas vezes não acompanha essa dinâmica dos programas, mas me parece que os programas estão um pouco isolados, né? Cada um cuidando, né, do seu quintal, etc. E dá a impressão que falta um pouco, né, dessa... tivemos o período das pandemias, nos afastou um pouco, né? Mas falta, né, uma retomada dessa discussão, dessa proximidade entre programas, né? Eu diria assim que seria algo bastante produtivo, né, para todos nós, todos saem ganhando, né? É nesse sentido que é o meu pensamento. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Argos, foi excelente poder ouvi-lo. Foram muitas contribuições, né? Cada professor que participa desse projeto, por um lado, é um projeto muito rico, assim, de poder conhecer a perspectiva, a trajetória de cada professor. Por outro lado, é um pouco angustiante, a gente fez esse modelo que é meio engessado, né? A gente não vai discutindo com você e perguntando mais coisas, e conforme você vai falando, a vontade é de, às vezes, intervir e fazer alguns questionamentos. Mas, por outro, existe aqui um objetivo, né, de construir um documento, né, com a participação dos professores que se destacam. Então, esse objetivo foi cumprido, né? Você trouxe muitos elementos da sua trajetória, como a sua trajetória também ela está vinculada à trajetória do programa da Universidade do Contestado, né? Conhecer alguns elementos a mais foi muito rico, e nos ajuda a pensar como é que está sendo construído o pensamento sobre o desenvolvimento regional no Brasil, as articulações existentes entre as instituições, né? Você trouxe alguns elementos nesse sentido. O esforço também de, desde o início, pensar a universidade, pensar a educação, conforme você mesmo já citou, existe um esforço também desse grupo de pensar quais são os temas que estão sendo discutidos no desenvolvimento regional, e, de fato, a educação tem poucos professores assim dedicados com uma linha de pesquisa específica ou com disciplinas específicas, né? Eu gostaria aqui de agradecer a oportunidade, aproveitar para apresentá-lo, professor Argos, ao professor Edson José, que também é um professor dedicado a pensar a educação e desenvolvimento regional aqui de Goiânia, né? Ele também atua na área da educação, e seria muito interessante também ampliar, concordo, as relações entre os programas para que a gente conheça, né, professores que atuam em vertentes ou temas que nós estamos, até porque, como você trouxe, são pouquíssimas pessoas que vão falar a mesma língua que a gente fala. Então,
Em alguns momentos eu me encontro com um ou outro professor que atua, né, no caso do meu tema de pesquisa. E é muito rico quando isso acontece, realmente, né? Então, foi muito bom também ouvi-lo sobre os autores que são referência, né, para a sua formação e para as suas discussões. Eu fui fazendo várias anotações, temos muitos alunos aqui, por exemplo, em Goiás, que buscam fazer estudos sobre educação, todos eles trazem materiais da sua, né, da sua produção. Então, temos uma aluna aqui também, eu não sei se é Solange, acho que também é daqui, não tenho certeza, mas a Teu Maria é uma aluna daqui. Então, pessoas que querem conhecer o seu trabalho, né, conhecer um pouco mais. Então, foi realmente muito rico, e esse vídeo vai apoiar muito a discussão de alunos e de professores que buscam pensar a educação e desenvolvimento regional, né? Então, vou fazer a finalização, né? Vou passar a palavra para os professores Jairo e Sandro, e depois retomo a palavra para você, Argos, para que você faça suas observações finais. Agradeço muito a oportunidade, o seu tempo, a sua disponibilidade em contribuir com o projeto de pesquisa Diálogo sobre Ciência do Desenvolvimento. Agradecemos pelo breve convívio virtual, de boas reflexões e aprendizagem. Passo a palavra para o professor Jairo, para que faça as suas considerações finais. Muito obrigado, professora Cíntia. E eu gostaria de dizer ao professor Argos que foi uma enorme satisfação, foi uma grande oportunidade, né, de ouvir um dos ícones da Universidade do Contestado e também um dos ícones do desenvolvimento regional. Eu lembro que um professor falou, diz, olha, uma das características da pós-graduação em desenvolvimento regional da Universidade do Contestado é a educação. E essa linha, ela se deve muito ao professor Argos, né? E para mim foi uma fala muito esclarecedora, evidentemente qualificada, diferenciada, uma fala de vanguarda, de retaguarda, porque tem todo um histórico, mas também uma fala de vanguarda, né? Apresenta as exigências do futuro. E, acima de tudo, sua fala também foi didática, né? Como um professor muito pedagógico, vamos dizer assim, lúcida, né? Profunda, e eu diria assim também, me atrevo a dizer, dialética, né? Porque soube fazer as contextualizações, né? E várias relações aqui muito interessantes. Meu reconhecimento ao professor Argos como um dos primeiros interlocutores, eu diria assim, na construção do programa de pós-graduação em desenvolvimento da Universidade do Contestado. Isso é um orgulho para a universidade e também para a região, né? Quando se fala em programa de pós-graduação em desenvolvimento regional, a educação está profundamente intrínseca, é uma das marcas da universidade e deste programa. Foi uma noite de aprendizagens, né? Mas uma noite também de valorização a um dos históricos professores da universidade e do programa de pós-graduação em desenvolvimento regional. Eu estou muito satisfeito e foi muito bom ouvi-lo, professor, nesta nossa ágora virtual, né? Porque é uma fala diferenciada também, né? Então, foi muito bom ouvi-lo e contextualizar dentro deste nosso projeto. De minha parte, extremamente agradecido. Muito obrigado, professor, e obrigado a cada um que nos acompanha aqui também. Devolvo a palavra. Professor Sandro. Muito bem. Então, agradecer, evidentemente, ao professor Argos a generosidade no aceite do convite, de disponibilizar o seu tempo para compartilhar no âmbito desse projeto Diálogos sobre Ciência do Desenvolvimento as suas percepções, as suas análises que perpassam pela própria área, a forma como tomou contato com a pesquisa em torno das questões do desenvolvimento, a constituição da área, os desafios que ela enfrenta. Então, é importante reconhecer esse esforço e agradecer, né, porque é uma contribuição que também, na condição do próprio projeto, fica à disposição para outros pesquisadores que desejarem desenvolver pesquisas em torno de
em torno da fala de pesquisadores que se apresentam como referência em âmbito nacional quando se fala na área do desenvolvimento regional da CAPES. Uma vez que o programa criado lá em 2006, e do qual o professor esteve intensamente envolvido, implica no fato de toda uma bagagem, de toda uma trajetória, um conjunto de análises que são extremamente importantes, né, para nós, evidentemente, e para a área como um todo. Todas as sociedades, organizações ou instituições que perdem a memória da sua trajetória têm muita dificuldade de se reconhecer no presente. Né? Então, a manutenção da memória, manutenção dos desafios enfrentados, dos acertos, dos equívocos que ocorreram é de fundamental importância para que se possa avançar cada vez mais na afirmação, né, de uma ciência do desenvolvimento regional que é compartilhada por inúmeros pesquisadores no contexto da área Planejamento Urbano Regional e Demografia, do qual o professor e nós aqui, o professor Jairo, a professora Cíntia, o professor Edson José, o professor Alexandre e pesquisadores também que se fazem presentes, fazem parte desse esforço. Tá? Então, agradecer nesse sentido. Reconhecer, assim como o professor Jairo e a professora Cíntia, reconhecer também os seus esforços na relação entre educação e desenvolvimento. Tá? Penso que nós avançaremos com o tempo em âmbito nacional, né, no sentido de cada vez mais qualificarmos os nossos projetos educacionais, da creche ao ensino superior, ao pós-doutorado, tendo na centralidade dessas qualificações a urgência da relação entre educação e desenvolvimento. E isso se constitui paulatinamente a partir dos esforços que cada pesquisador e as contribuições que cada um de nós, e aqui nesse caso o professor Argos, né, vem fazendo nessa direção. Esforços civilizatórios, eu diria assim, na medida das urgências que, como país, como Estado, como região, né, como comunidade, enfrentamos na lógica do desenvolvimento, da qualidade de vida, do bem-estar, né, do desenvolvimento humano e do desenvolvimento social. Gostaria de ressaltar, por último, uma questão extremamente importante que o professor Argos traz na sua entrevista, e vejo como uma contribuição sine qua non, né, na noite de hoje, que é a questão do fazer ciência. Né? É a questão dos requisitos necessários a que se alcance uma ciência consistente, seja a ciência do desenvolvimento regional, seja todo e qualquer discurso científico. Né? Primeiro, ele requer disposição para tal fim. Tá? Disposição institucional, disposição de políticas públicas para isso, requer investimentos, né? Requer tempo e paciência necessária, né? Tanto dos pesquisadores quanto da sociedade e das próprias instituições. Afinal, uma teoria científica, ela requer muita experiência, muita observação, né? Requer muita habilidade dos pesquisadores, muita capacidade de contemplação. Tá? Esses dias eu acompanhava no noticiário um problema que deu num laboratório acho que de uma universidade brasileira, né? Em que houve queda de energia e parece que os resultados de 25 anos de pesquisas, né, em torno de uma questão muito específica, talvez estariam comprometidos. Né? Vejam, 25 anos de uma pesquisa cujos resultados ainda estavam sendo gestados. Isso demonstra o quanto, né, o fazer científico necessita de um tempo, né, para tal fim, né, em função das exigências que ele enfrenta. Afinal, é uma tentativa de abordar a realidade, é uma tentativa de definir uma determinada realidade, e isso requer, né, essas condições necessárias. E nessa direção também, me parece que uma das suas contribuições estratégicas
né, na entrevista, além de tantas outras, é o fato de que o trabalho mais concreto possível é sempre o trabalho conceitual. Sem clareza conceitual, nós não alcançamos a descrição e a compreensão da realidade. Tá? É nesse sentido, e acho que o professor foi muito feliz nessa direção, não há essa distinção entre teoria e prática, né? Como se a prática bastasse a si mesma, assim como também se a teoria bastasse apenas a si mesma. Não, estamos falando de praxis, da relação entre teoria e prática. Estamos falando, né, exatamente do fato de que o trabalho mais concreto é o trabalho conceitual, é o trabalho teórico que tem relação com a prática, né, e a prática é influenciada por essa teoria. E isso significa fazer ciência, e isso requer condições para tal fim. E entre essas condições, a capacidade dialógica entre as mais diversas áreas do conhecimento. Isso é extremamente importante, o professor enfatizou isso, sobretudo considerando o contexto, né, da área do desenvolvimento regional, que é um contexto multidisciplinar, é conformado por pesquisadores de diversas áreas do conhecimento. Isso significa, né, que o ambiente dialógico, no contexto da multidisciplinariedade, é condição sine qua non. Né? Há espaço para diálogo para o engenheiro, para o médico veterinário, para o geógrafo, para o economista, para o historiador, para o geógrafo, para o filósofo, para o antropólogo, para o psicólogo, né? Enfim, seja de que ciência for. Afinal, se trata de desenvolvimento, se trata de um tema público de interesse coletivo, né? E urgente e necessário na condição brasileira, latino-americana, na qual nós também estamos inseridos. Então, por tudo isso, professor Argos, agradeço imensamente o seu tempo, as suas palavras, as suas ideias, as suas propostas, extremamente consistentes, necessárias e urgentes. Agradecido. Devolvo a palavra à professora Cíntia. Professor Argos, se você quiser fazer mais algumas considerações, a palavra está com você. Quero agradecer, né, a professor Jairo, ao professor Sandro, a professora Cíntia, pela oportunidade, né, de poder colocar algumas ideias, né, algumas percepções, naturalmente, né, muito ainda a ser, ao longo do tempo, né, aprofundado, né, estamos também em constante construção teórica, né, isso é importante, isso é bom, para buscarmos, né, também respostas para as indagações desse momento, né? Com o professor Sandro, quando ele coloca da importância de se registrar, né? Eu defendo muito a questão do registro das memórias, né? Critico a nossa sociedade por ela não valorizar, não registrar, né? Enfim, acho que é uma oportunidade única. Agradecer ao professor Sandro, que sempre me traz, digamos assim, um estímulo, né, entre aspas, né, assim como foi a criação do evento, né, uma motivação, também a oportunidade de colocar, né, logicamente foi consenso do grupo, né, e me colocar à disposição, né, para aqueles que desejarem trocar ideias, né, sobre educação e desenvolvimento, estamos à disposição, né? Não só para ensinar, mas principalmente para aprender, que é o nosso objetivo na academia, é aprender, um aprendizado constante. Então, quem quiser aprender, né, vamos trocar experiências, né, estamos à disposição. E agradecer àqueles que tiveram a paciência aí de nos ouvir, né, por algum tempo, né, e realmente que todos tenham aí um excelente final de noite. Tá? Muito obrigado.